Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Você abre sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. A gente vai estar lendo apenas 2 versículos, amém? Aquele que achou diz glória a Deus. Gênesis capítulo 22, versículo 3 e versículo 9. Amém? Gênesis capítulo 22, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e edificou-se, e foi a um lugar que Deus lhe disse. Versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Pode colocar sua Bíblia em cima do banco. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco diante do Senhor na tua presença nesta hora. Pai, peço perdão pelos meus pecados, ó Pai, pelas minhas falhas. E em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que não eu, mas que o teu Espírito Santo tenha liberdade de ministrar sobre a tua igreja nesta noite. Pai, me usa como canal de bênção para a tua igreja, Pai. O Senhor fala, Senhor, ministra, que o teu Espírito Santo tenha liberdade nesta hora, Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, assim oro, Deus. E eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer aqui no nosso meio, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A igreja pode se sentar no nome de Jesus, amém? Livro de Gênesis, capítulo 22, do versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abordou seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e edificou-se, e foi para um lugar que Deus lhe dissera. Versículo 9. Vieram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Quero ler apenas a parte B do versículo 3, amém? Diz assim: e fendeu lenha para o holocausto, amém? E fendeu lenha para o holocausto, e cortou lenha para o holocausto. Repete comigo: cortou lenha para o holocausto. É tempo de cortar lenha, amém? Não vamos melhorar mais. Falar nem muito tristinho. Vira para o seu irmão e fala assim, dessa forma: vamos cortar lenha? Já melhorou um pouco. Mais uma vez só: vamos cortar lenha? Amém. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 22. Todos nós conhecemos a passagem, quando o Senhor pede a Abraão, seu filho Isaque, como holocausto. Pede o seu filho Isaque que ele sacrificasse o seu filho. E ali nós acabamos de ler no capítulo 22, do versículo 3, que Abraão pega 2 moços, seu filho Isaque, e vai fender lenha, cortar lenha para o holocausto.
No versículo 9, a palavra já diz que o Senhor já levou Isaac aonde ele tinha falado com Abraão, onde ia ser o sacrifício. E ali, ele ajeita a lenha que ele cortou, coloca em cima do altar e deita Isaac. Mas antes de aprofundar no capítulo 22, eu gostaria de levar os irmãos a um pouco atrás, onde começa o chamado de Abrão. Até então não mais Abraão, mas Abrão no capítulo 12. No capítulo 11, no final do capítulo 11, a palavra fala que Abraão, filho de Tera, que aquele homem tinha 2 filhos. Não Abraão, mas Tera. Que eles eram de Ur dos caldeus. Uma família pequena. De um pai, 2 irmãos, um sobrinho e uma esposa de Abrão. Uma família que vivia numa cidade idólatra. Uma família que vivia debaixo do jugo da idolatria. Uma família que naquela época vivia numa situação que o sol se punha, eles se prostravam diante do sol como um Deus. As estrelas se vinham, eles se prostravam diante das estrelas como um Deus. Mas o Senhor começa a surpreender Abrão. Ainda no capítulo finalzinho do capítulo 11, no capítulo 12, o Senhor começa a surpreender Adão, que ele faz uma chamada a Abraão. Abrão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai na terra que te mostrarei. Um homem qual era idólatra. Um homem a qual vivia na cidadezinha idólatra, tinha uma esposa estéril, vivia na vergonha, e um homem que não era honrado. De repente ele escuta a voz do Senhor: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Se fosse nos nossos dias de hoje, o Senhor falasse dessa forma: Júlio, pastor Júlio, vai para uma terra que eu te mostrarei. Não falou nome. Será que eu iria? Será que você, se o Senhor falar com você, vai para uma terra que eu te mostrarei? Será que nós começaríamos a ficar perguntando, Senhor, o do porquê, para onde que a gente vai? Porque é dessa forma que nós vivemos hoje. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós já não estamos mais sabendo o que fazer, nós não estamos tendo direção, mas nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma. Mas o Senhor diz: vai para uma terra que eu te mostrarei. E te farei, no capítulo 12, versículo 2, e te farei de ti, Abrão, uma grande nação. Abraão com sua família, com seu pai, sai de Ur dos caldeus, vai para Canaã, até chegar em Canaã, no meio do caminho, a 640 quilômetros de Ur dos caldeus até Arã. A palavra disse que eles hospedaram ali o pai de Abrão, seus 2 irmãos, sua esposa e seu filho. Sua esposa e o seu sobrinho. 640 quilômetros. Pararam ali porque era uma terra comercial, a qual chamou a atenção daquela família, a qual era do interesse da família que eles hospedassem ali naquele lugar.
Mas ainda a promessa que Deus tinha feito no capítulo 12, versículo 1, estava para acontecer sobre a vida de Abrão. Eles já não estavam mais em Ur dos Caldeus, mas eles já viviam numa cidade chamada Harã. E a palavra diz que o pai de Abrão morreu. Ele tomou consigo sua esposa e seu sobrinho Ló. Ló acompanhou Abrão, porque Ló era guarda do seu pai, Tera. Como ele morreu, ele passou a ser guarda de Abrão. E ele seguiu, ele foi. Seguiu para onde foi a promessa de Abrão. E a palavra diz que, quando seu pai morreu, levantou o acampamento daquela cidade de Harã e foi para Siquém. Quando eles chegaram na cidade de Siquém, o Senhor novamente, no versículo 6, o Senhor fala da promessa com Abraão a respeito do seu filho, da sua semente. Abraão, de você vai nascer semente para povoar essa terra. Promessa. A palavra diz que Abraão, naquela mesma hora, no versículo 7, ele pegou, saiu de onde que ele estava e levantou um altar ao Senhor. Nós estávamos na reunião de pastores e ali foi discutido a respeito desse negócio chamado altar, a qual as pedras, a gente não pegava as pedras certinho como tijolo para fazer o altar, não. Para fazer o altar tinha dificuldade, porque eles pegavam aquelas pedras da forma que ela estava, vinha com ela como se fosse um quebra-cabeça e colocava ali, e começava a levantar um altar e encaixando como um quebra-cabeça, até chegar numa estrutura. Depois eles pegavam a lenha e colocavam sobre o altar. Mas só que nós lemos no capítulo 22 que Abrão teve que cortar a lenha. Ele saiu de onde ele estava, deixou o altar pronto e foi buscar a lenha. Foi cortar a lenha, amém? Aí o Senhor me trouxe há 30 anos atrás. Lá em Divinópolis, Minas Gerais. Meu avô tinha morrido. Minha avó passava dificuldade, porque até então ainda não tinha pensão do meu avô. E lá era fogão a lenha. Aí eu, com uns 12 anos, mais ou menos, o Grace com 13, que é meu primo, e minha avó. Nós pegávamos um carrinho de bacia, que vocês chamam de padiola, né? E ia eu e o Grace brincando até na beirada do rio, com esse carrinho, e minha avó atrás, xingando. E nós foi até o rio para pegar. Eu vou concluir, não, que eu quero chegar com a lenha, amém? Para pegar lenha para minha avó cozinhar. Só que quando nós chegávamos na beirada do rio, o que acontecia? Nós íamos apanhar goiaba, nadar, enquanto minha avó estava pegando as lenhas. E quando ela mandava a gente pegar as lenhas, a gente queria pegar aquelas que estavam cortadas já no chão, caída. Aí elas falavam, não, vocês têm que pegar as que estão em pé, as que estejam secas, mas que estejam em pé. Que elas estão melhor, queima mais, dá uma brasa melhor, dura mais tempo. Aí nós ficava pegando aquela lenha, nós colocava só um pouquinho no carrinho, aí minha avó colocava mais 2 paus de cada lado assim, ó, tipo um fueiro,
para ficar mais alto, assim, ó. Nós éramos 2 meninos, e ela amarrava uma corda na frente, assim, do carrinho, e uma corda, no final da corda, um pauzinho, assim, para um puxar e o outro carregando. Era sofrido, mas nós gostávamos só para liberar do rio. Mas só que tem, irmãos, que aquilo ali tinha dificuldade para colher aquela lenha. Nós éramos novinhos, com a mão fina, dava calo na mão. Outra hora nós corríamos, machucava a ponta do dedo. Ficava com dor nas costas. Sempre tinha uma dificuldade para colher aquela lenha da minha avó. Graças a Deus não era sempre, mas sempre tinha essa dificuldade. E eu me coloquei no lugar de Abraão quando ele começou a fazer o primeiro sacrifício ao Senhor. Porque quando nós vamos fazer alguma coisa para o Senhor, nós também temos que fazer o nosso melhor. Não podemos pegar qualquer lenha para colocar em cima do altar, não. Não podemos pegar qualquer coisa para oferecer ao nosso Deus, não. Nós temos que pegar o nosso melhor, a melhor lenha, o nosso melhor, trazer e colocar em cima do nosso altar. Colocar em cima do nosso altar, para que aquela lenha comece a pegar fogo, e o fogo queima todo o sacrifício. E quando começar a queimar todo esse sacrifício, para essa fumaça subir até o Senhor como um cheiro suave e agradável ao Senhor, como um louvor. E quando o Senhor começar a ver lá de cima o nosso sacrifício, o nosso louvor, Ele vai se levantar do trono, e a glória que sobe e a glória que desce. E as coisas começam a mudar na nossa vida, quando o Senhor começar a ver que nós estamos empenhando em cortar a lenha para colocar em cima desse altar. Para fazer esse altar tem dificuldade? Tem, mas e para cortar essa lenha, para colocar em cima do altar? A lenha tem que ser a melhor. Nós temos que dar o nosso melhor. Mas só que tem que acontecer um imprevisto. Há 2000 anos atrás, começaram a fazer um altar. Estou falando que eu aprendi aqui em cima, porque eu não conheço, o bispo que me falou. Que há 2000 anos atrás, começaram a fazer um altar chamado Gólgota. E começaram a encaixar ali as pedras, naquela montanha. E alguns buracos, algumas lacunas ficaram entre aquelas pedras. E aquelas pedras se transformaram em uma caveira. Amém, bispo? Verdade isso? O bispo esteve lá. Só que em cima desse altar, que eles fizeram como um quebra-cabeça, que se transformou em uma caveira, em cima desse altar colocaram uma lenha. Só que essa lenha no formato de cruz. Não foi qualquer lenha. Foi uma lenha que foi pesada para carregar. Uma lenha que teve que ser melhor, porque o sacrifício tinha que ficar lá. Uma lenha chamada cruz. E não para por aí, igreja. Há 2000 anos atrás, o sacrifício foi uma ovelha chamada Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por mim e por você. E hoje, quando nós começamos a fazer o nosso altar, quando nós começamos a louvar, quando nós começamos a buscar o Senhor, nós sempre estamos fazendo o quê? Questionando o que devemos fazer para o nosso Deus. Há 2000 anos atrás, foi feito um altar lá em Israel, para não precisar que você fizesse mais um altar, mas que ele disse apenas que você entrasse no seu quarto e começasse a orar a Ele, que Ele ouviria dos céus as suas orações. Ele não quer que você corte lenha, que você se machuque, que você vai para a beirada de um rio cortar lenha, não.
Ele quer que hoje o seu sacrifício que você vai fazer é entrar dentro do seu quarto, dobrar seu joelho e orar ao Senhor. Esse é o sacrifício chamado Jesus Cristo. Hoje nós não precisamos de cortar lenha, nós precisamos de orar ao Senhor. Se nós orarmos o Senhor hoje, há tanta dificuldade. Imagina se nós tivéssemos que ir cortar lenha para fazer o local. Se nós tivéssemos que oferecer ao Senhor o nosso louvor, nós tivéssemos que cortar lenha, buscar o animal, caçar o animal. O Senhor nunca ia receber um louvor. Porque hoje nós temos dificuldades apenas de chegar na presença do Senhor, dobrar o nosso joelho e começar a orar ao Senhor, para que suba o nosso incenso agradável ao Senhor, e nós não temos mais feito isso. Abraão ofereceu ao Senhor um sacrifício pela promessa que o Senhor fez a ele. Nós temos tantas promessas nas nossas vidas. O que nós temos oferecido como louvor ao nosso Deus? O que nós temos oferecido ao Senhor? Está na hora de nós começarmos a nos posicionarmos para oferecer ao Senhor o nosso melhor. Abraão ofereceu ao Senhor um sacrifício pela promessa. Mas hoje a igreja está precisando, hoje a igreja quer ouvir a promessa da boca do profeta. Você tem 365 promessas para se cumprir na sua vida, que está aqui. Você não precisa de ouvir da minha boca, você precisa de ler esse livro para ver as promessas do Senhor que tem para a sua vida. 365 promessas, um para cada dia do ano. Teríamos que oferecer holocausto ao Senhor nosso Deus todos os dias, pela promessa dele sobre nossas vidas, o que nós temos feito. Estamos indo cortar lenha. Estamos sempre procurando por um caminho mais difícil. Sempre tudo que o Senhor quer é um momento de intimidade, um momento de louvor, um momento de se achegar à presença dEle. O sacrifício que foi feito há 2000 anos atrás, ele está sendo esquecido por alguns. Ele está esquecendo aquele sacrifício. Tudo que nós estamos correndo é atrás do profeta, enquanto ele já fez a promessa para mim e para você. Deixa essa promessa começar a acontecer sobre a sua vida. Para de ficar correndo atrás do homem para escutar promessa. O Senhor já fez vários para a sua vida. O Senhor tem chamado. O Senhor tem feito promessa. E o que nós temos feito com isso? O que nós temos feito com as promessas do Senhor para a nossa vida, igreja? Está difícil. Tem dificuldade. Mas o Senhor todos os dias tem nos sustentado. Já não é hora mais de ficarmos buscando lenha, porque o Senhor já fez essa parte. Já chega de cortar lenha. Já chega de ficar se desgastando. A promessa foi feita. E o sacrifício também. Basta você tomar posse. E Abraão, a palavra fala que Abraão se levanta daquele lugar.
Depois que o Senhor faz a promessa para Abraão, ele se levanta. E vai sentido a Betel. Ainda no capítulo 12, do versículo 9. Novamente, Abraão faz um outro altar ao Senhor. Um altar de comunhão. Um altar a qual o Senhor já tinha feito a promessa. Ele estava fazendo aquele altar para agradecer ao Senhor pelas promessas que o Senhor tinha feito. E foi a mesma coisa. Com o sacrifício ele fez o altar, colocou a lenha. Teve que ir lá cortar a lenha melhor, para que aquele sacrifício fosse queimado, chegasse até o Senhor. Ele estava agradecendo o Senhor somente pela comunhão. Ele estava em Siquém, apenas oferecendo ao Senhor aquele sacrifício, oferecendo o seu melhor que chegasse até a Deus, porque ele queria comunhão. Ele estava naquele primeiro amor, ele queria se chegar mais ao Senhor, não se importava a dificuldade que ele estava passando, não se importava o que estava acontecendo, mas ele queria se chegar ao Senhor, ele queria uma comunhão, ele queria uma intimidade com o Senhor. O nosso sacrifício foi entregue a Deus. Mas nós não queremos mais comunhão. Nós não queremos mais comunhão com o Senhor como Abraão queria. Quando o Senhor começa a se mover no nosso meio, ainda existe alguns que ficam olhando, observando o que está acontecendo, mas não se achega ao Senhor, não se achega até ao Espírito Santo, até a promessa. Porque tem medo de ter uma comunhão com Deus. Tem medo de deixar o Espírito Santo tomar as rédeas da sua vida. Tem medo de ter intimidade com o Espírito Santo, para Ele dar uma direção na sua vida. É hora de termos comunhão com o Senhor. Não é hora de nós colocarmos mais rédeas na nossa intimidade com o Senhor. Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor, mas até um certo ponto. Eu quero se chegar ao Senhor, mas até certo ponto. Qual o ponto que nós queremos chegar até o Senhor com o nosso sacrifício? Hoje nós não queremos mais comunhão. Hoje nós queremos ser um pendente. Abraão, o Senhor fez promessa, ele fez altar. Novo ainda convertido na fé, ele fez um novo altar ao Senhor. No versículo 9, que ele queria uma comunhão, ele queria uma intimidade com o Senhor. Hoje nós estamos vindo primeiro pela presença do Senhor, porque nós estamos querendo uma bênção. E depois oferecemos o holocausto, oferecemos ao Senhor o nosso melhor, porque nós precisamos de uma bênção. Eu vou jejuar ao Senhor, porque eu preciso de uma bênção. Eu vou entregar ao Senhor, porque eu preciso de outra bênção. Mas, Senhor, intimidade com o Senhor eu não quero, não. Eu quero só a bênção. Senhor, eu quero cortar lenha, mas eu não quero ter intimidade com o Senhor, não. Eu prefiro ir lá debaixo do sol de Cuiabá, cortar lenha para fazer o meu sacrifício, de que ter uma intimidade com o Senhor.
Hoje, para louvar o Senhor, nós temos dificuldade. Hoje, para ter batismo com o Espírito Santo, nós temos dificuldade. Livro de Gênesis, capítulo 1, a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo se pairava sobre a face das águas. Porque o Espírito Santo move onde tem movimento. Hoje, dentro das igrejas, dentro da nossa igreja, está dessa forma, o Espírito Santo lá fora e nós aqui dentro. Porque não tem mais movimento aqui dentro. Os pregadores hoje têm suado a camisa, têm feito o seu melhor, mas a igreja está da mesma forma. A igreja está hepática, esperando o Espírito Santo. Mas na hora que é para vir o batismo com o Espírito Santo, eu não quero, eu quero somente a bênção. Eu prefiro cortar lá, ter uma intimidade com o Espírito Santo. Eu não quero ter comunhão com o Espírito Santo. Quem está entendendo diz glória a Deus. Pergunta para o seu irmão mais uma vez, vamos cortar a lenha? Vamos aí. Estou falando, se tivesse cortar a lenha para o sacrifício, ia ser difícil. Deus não ia receber, não. Vamos cortar a lenha, é oração, irmão. Cortar a lenha, eu quero falar para os irmãos aqui nessa noite, que cortar a lenha é oração. Porque o Senhor Jesus já fez o sacrifício. Mateus capítulo 6, entra no seu quarto e ora ao Pai. Cortar a lenha é oração. Fala com o seu irmão, vamos cortar a lenha? Já melhorou um pouquinho. Vamos ver se até no capítulo 22 nós cortamos essa lenha no nome de Jesus. E ele vai ter que descer aqui, que vai subir, o incenso tem que subir. Não adianta ficar olhando igual coruja com o olho regalado, não. Tem que falar glória a Deus e aleluia, porque ele vai só descer nesse lugar, porque ele só habita em lugar que tem movimento. E se não tiver movimento nesse lugar, ele não vai descer aqui, não. E para você, quando sentir a presença do Senhor, você precisa de cortar a lenha, orar. Você precisa de cortar lenha, não é só na hora da sua bênção, não. Oração sem cessar, diz a palavra do Senhor. Fez promessa, Senhor, vou me entregar o meu sacrifício ao Senhor, cortar lenha, orar ao Senhor. Senhor, eu quero comunhão com meus irmãos, com o Senhor, eu vou cortar lenha, eu vou orar ao Senhor. Porque para ter intimidade, comunhão com o Senhor, tem que ter o Espírito Santo. E se você não tiver o Espírito Santo, a oração não vai subir, porque você não está cortando lenha. Para você cortar lenha, o Espírito Santo tem que estar sobre a sua vida. Porque é o Espírito Santo que intercede por você com gemidos inexprimíveis. Somente o Espírito Santo pode mudar essa situação. É tempo de cortar lenha, é tempo de orar ao Senhor, igreja. A nossa lenha já foi cortada 2000 anos atrás, naquela cruz. O nosso sacrifício já foi entregue 2000 anos atrás, naquele sacrifício. Agora depende de nós. O mais difícil já foi feito. Quando Ele morreu naquela cruz por mim e por você. E a palavra diz que, ainda no capítulo 12, que Abraão sentido a Canaã, ele para no Egito. E quando ele entra no Egito, eu não vou me aprofundar nas coisas que ele fez lá no Egito, que ele falou que sua esposa era sua irmã, não. Eu não quero entrar nessa mensagem. Mas já no versículo, capítulo 13, a palavra do Senhor disse que Abraão sai do Egito rico.
No capítulo 13, ele entra, devido à dificuldade, no caminho, a fome que chegou naquele lugar, você pode ir na sua casa depois do capítulo 13, ele entrou no Egito. E já no capítulo 13, quando ele sai do Egito, no capítulo 13, quando ele sai do Egito, ele já sai rico. E a palavra do Senhor diz que perdão, irmãos, no capítulo 12 ainda, no versículo 10, que Abrão entra no Egito, devido à fome daquele lugar que ele estava passando, amém? No versículo 13, agora sim, diz que ele sai do Egito rico, ele e Ló, e consigo levava algumas almas, animais e sua família. Quando ele diz que levava algumas almas, não é alma que ganhou lá não, irmãos. Eram escravos que ele carregava. Escravos, sua família, animais. E quando ele se chegou no lugar com Ló e seus pastores, já no capítulo 13, a palavra diz que os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abrão. Abrão chega diante de Ló e fala: Ló, vamos fazer o seguinte, vamos separar. Você já veio comigo até aqui, você está bem, para os nossos pastores começaram a brigar. Para nós dois também não brigar, vamos fazer o seguinte, vamos partir nossa terra. A palavra diz que Abrão falou com ele dessa forma: escolhe, Ló, onde você apontar vai ser seu, o que sobrar é meu. A palavra diz que Ló olhou as campinas, olhou o deserto. Se fosse nós olhávamos mais uma vez as campinas, depois nós olhávamos o deserto do Cuiabá. Eu vou querer ficar com as campinas, que mato verdinho, meus gado vai engordar. Abrão diz dessa forma: então eu ficarei com o deserto. Ainda no capítulo 13, mais uma vez, a palavra diz que Abraão separou de Ló, ainda no deserto, se prostrou na presença do Senhor, fez um holocausto e ofereceu ao Senhor mais um sacrifício. No capítulo 13, Abrão foi cortar lenha mais uma vez para fazer o sacrifício, porque ele estava no deserto. Nós hoje estamos no deserto. Veja, nós vimos cortar lenha, começarmos a orar ao Senhor, pedir a Deus uma direção. O que nós fazemos? Começamos a murmurar, porque cortar lenha é difícil, cortar lenha é ruim, dá calo nas mãos, o sol do Cuiabá é quente. Nós preferimos murmurar, nós preferimos falar: Senhor, por que desse deserto? Por que dessa dificuldade que eu estou passando? Nós vamos começar a vencer os nossos desertos, as nossas dificuldades, só quando nós começarmos a nos prostrar na presença do Senhor e começarmos a orar ao Senhor. Deserto é escola. E para você passar de nível nessa escola, você precisa de direção. E se você precisa de direção, você precisa do Espírito Santo. E se você precisa do Espírito Santo, Ele vai vir na sua vida só quando você começar a orar ao Senhor. E você vai sair desse deserto, você vai vencer esse deserto, somente quando você começar a orar ao Senhor. Está difícil, tem dificuldade? Tem. Mas começa a orar ao Senhor, começa a cortar lenha. Pastor, eu tão preciso de passar esse deserto, está difícil, tem dificuldade? Tem.
No deserto as coisas é escassez. No deserto passamos falta de algumas coisas. E essas faltas de algumas coisas que tem feito nós não mais orar ao Senhor. Nós já não entregamos o nosso melhor sacrifício, o nosso melhor louvor ao Senhor, porque o deserto está difícil. Mas você vai passar esse deserto só quando você começar a orar ao Senhor, porque essa escola você precisa de passar por cada nível. Vai vencer esse deserto? Abraão venceu o deserto. Até o deserto floresceu quando tem promessa. E você tem promessa, mas para você sair desse deserto, você precisa se entregar ao Senhor, você precisa de entrar na presença do Senhor, você precisa de orar ao Senhor, você precisa de cortar lenha, igreja. Deserto é a escola do Senhor, e tem níveis que você vai passar. Primeiro você vai ter que plantar nesse deserto. Às vezes vai dar. Às vezes o sol escaldante vai fazer que a semente morra. Mas quando você tem promessa, essa semente vai florescer. Quando você tem promessa do Senhor, algo sobrenatural vai acontecer, porque o seu incenso vai chegar até o Senhor. A sua lenha vai começar a queimar de uma tal forma, esse sacrifício, que o Senhor vai se levantar do trono e vai falar: eu estou vendo meu filho passar por essa dificuldade, mas eu tenho visto que ele tem perseverado, ele não tem murmurado, mas ele vai vencer porque eu estou com ele. Já passou o tempo de nós ficarmos no deserto murmurando. A primeira fase já passou, agora a segunda fase às vezes pode ser mais difícil, mas o mesmo Deus que te deu a primeira, Ele vai te dar a segunda vitória. Mas para Ele te dar a segunda vitória, a terceira, até que você saia desse deserto, você precisa se chegar a Ele, você precisa ter uma comunhão com Ele. É noite de nós cortarmos lenha, é noite de nossa oração chegar até o Senhor. Está no deserto? Estou, pastor, eu estou no deserto, mas o Senhor tem promessa para a sua vida, irmão. O Senhor tem promessa para a sua vida. Não fique esperando promessa da minha boca, não, porque eu sou como você, mas o Senhor fez várias promessas que está aqui para você, ó. Começa a tomar posse das promessas do Senhor para a sua vida. Mas se está no deserto, para de ser também preguiçoso. Irmãos, vamos orar ao Senhor, vamos buscar o Senhor mesmo de todo o nosso coração. Aquele homem estava no deserto, ele se entregou o melhor. Ele sabia que se dependesse da mão dele, aquele deserto não ia dar em nada. Mas se você está achando que você vai vencer esse deserto da sua vida com a força do seu braço, eu vou te desanimar mais um tiquinho. O sol está quente, para de cortar essa lenha desse jeito. Mas se achega ao Senhor, que Ele vai te dar direção para você sair desse deserto, para você vencer esse deserto. Sacrifício de provação que aquele homem passou no deserto. Mas ele não desistiu, porque ele sabia em que ele cria. Ele sabia daquele que disse que era para ele sair da terra dele, da parentela dele, e levaria ele numa terra que mandava leite e mel. Você tem promessa para a sua vida. Você está pensando em desistir da igreja? Não, pastor. Você está pensando em desistir de você mesmo. O deserto está difícil, não está? Mas está na hora de você cortar a lenha. Sabe qual que é a melhor hora que tem para cortar a lenha? 3 horas da manhã. Não tem ninguém lá na fila para cortar a lenha. É só você e Deus.
3 horas da manhã, a fila é pequenininha, te garanto. Fica mais fácil você chegar até ele. 3 horas da manhã, o sol está frio. Fica mais fácil para você levantar e drobar seus joelhos e começar a clamar ao Senhor. 3 horas da manhã, existe um silêncio, a qual você vai ter mais sensibilidade a ouvir o Espírito Santo falando com você. Que não é esse caminho que você tem que tomar, mas aquele que você acha que é o mais difícil. Mas é ali que o Senhor vai te dar a vitória. 3 horas da manhã, você está achando que não tem ninguém vendo. Mas o Senhor está sobre o trono dele, ouvindo você falar: Senhor, eu não estou aguentando mais, me tira desse deserto. É na hora que ele vai se levantar do trono e vai pegar na sua mão, vai te conduzir até a campina. É a hora que ele vai ver que a sua oração, que o seu sacrifício está chegando até ele. A provação do deserto faça que nós ficamos cansados, que 3 horas da manhã é difícil de cortar lenha. Até para o pregador é difícil. Começou a pregar, já deu 9h05. Falta muita lenha para cortar ainda. Mas vamos lá curar mesmo, nós chega lá. Passou o capítulo 13. A palavra diz que no capítulo 14, quando eles se separam, que a briga dos reis entre os reis, vão até onde está Ló. E ali eles pegam Ló e levam para o cativeiro. Eu vou ter que acelerar um pouquinho agora, irmãos. Que eles levam até o cativeiro. E ali, quando eles levam Ló para o cativeiro, Abraão fica sabendo o que aconteceu. Ele se junta, vai até onde está Ló e salva Ló. Tira Ló do cativeiro, resgata ele e traz para si e dá ele novamente a campina. Quando o Senhor te tirar desse deserto, quando o Senhor te tirar desse deserto, que você estiver na campina, começa a olhar as pessoas que estão do seu lado, mesmo aqueles que te criticaram, não acreditaram em você. O Senhor vai te dar a vitória, vai te dar o melhor. Não é para você achar que você é o melhor, não. Você não é o melhor, eu sinto muito em te falar isso. Você é o que é pelo Deus que você serve. Se você tem as vitórias que você tem, é porque o Deus tem te honrado, porque Jesus tem te honrado. Foi isso que aconteceu com Abrão. E chega lá, ó. Chega Abrão, já no capítulo 14, lá na sua casa, até onde está Sarai, e vai falar com sua mulher sobre a vitória que ele teve. Ela diz desse jeito: ué, mas eu já fiquei sabendo da vitória que você teve, mas o que é que resolveu isso? O Deus tem te dado sua vitória e nosso filho. E o nosso filho que ele prometeu. Eu saí da nossa terra, de Ur dos Caldeus, te acompanhei, por causa que existia uma promessa sobre a nossa vida. Abraão estava cortando lenha, estava na presença do Senhor, mas aquela mulher não estava. Sinto muito em falar isso. Aquela mulher não era sábia, não edificava o seu lar. Sabe de uma coisa, Abraão? Vamos fazer o seguinte. Você deita com Agar. Ela vai ter um filho. Nós criamos esse filho. Vamos dar uma ajudinha para Deus. 10 anos já se passaram, até hoje não cumpriu. 10 anos já tinha se passado e a promessa ainda não tinha se cumprido. Uma mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola destrói. E mulher também sabe
como faz para... Como é que fala? Não é drobar não, né? Como é que fala quando a mulher induz? A mulher sabe induzir o seu marido. Uma mulher sabe induzir o seu marido. Sarai soube induzir Abrão. Um homem que tinha intimidade com Deus. Um homem que cortava lenha e perseverava a Deus. Mas ele não aguentou a pressão. Abraão, 10 anos, só. Vamos arrumar um menininho. 10 anos de angústia, a promessa não cumpre. Igreja, aquele que tem promessa, ela vai se cumprir. Passou 10 anos, não tenta induzir Deus, não tenta induzir o próximo, mas a promessa vai se cumprir. Deus apenas quer que você não atrapalhe Ele trabalhar na sua vida. Deus quer que você se achega a Ele para que a promessa venha se cumprir. É estéril, acha que é impossível, mas vai se cumprir. Não dá ouvido. É com o inimigo falando que não vai ter jeito, não tem condição. Se achega ao Senhor, a promessa vai se cumprir. O Senhor não precisa da nossa ajuda. No momento certo, a promessa vai se cumprir. No versículo 15, no capítulo 15, Abrão está desanimado. Veja bem, igreja, um homem de Deus, um homem que oferecia sacrifício a Deus, estava desanimado. Foi o pior desânimo que aquele homem passou. Portanto, ele chega diante do Senhor aqui no versículo 15, no capítulo 15, e diz ainda: e a promessa que o Senhor me fez, a única pessoa que eu tenho em casa é o meu mordomo, Eliezer, porque eu vou deixar minha herança. O desânimo já começou a bater na vida daquele homem. No capítulo 15. A promessa vai se cumprir. Ainda que nós achamos que não vai, estamos desanimados. O Senhor está no controle. Nós precisamos apenas fazer a nossa parte, acreditar, orar ao Senhor e buscar o Senhor. Não devemos desistir, mas devemos se achegar ao Senhor para que a promessa venha se cumprir. Devemos se entregar ao Senhor o nosso melhor, o nosso sacrifício, nossa oração, o nosso louvor, para que venha acontecer as coisas da nossa vida que nós desejamos no nosso coração. Mas não podemos deixar em dúvida, nós não podemos deixar a dúvida que a promessa vai se cumprir sobre a nossa vida. Se não aconteceu na minha vida, se não aconteceu na sua vida até hoje, foi a dúvida. A dúvida que tem assolado a nossa vida, tem assolado o nosso coração. O Senhor tem promessa, mas o diabo, chamado dúvida, tem roubado essa promessa. A dúvida que a promessa vai se cumprir, a dúvida que Deus vai fazer, a dúvida que Deus vai transformar, já chega de termos dúvida. O Senhor vai começar a operar só na hora que nós começarmos a cortar lenha e acreditar que o Senhor está no controle da nossa vida. O Espírito Santo está na direção, igreja. Já chega de termos dúvida da promessa, da palavra.
Ah, não sei se eu vou cortar lenha. Ah, não sei se eu vou orar desse jeito, não. Já não está acontecendo mais mesmo. Para de ter dúvida. Está na hora de nós começarmos a sacrificar nossa carne, jejuar, orar ao Senhor para que a nossa carne se cale, nossa alma se cale e deixe o Espírito Santo falar na nossa vida. E no capítulo 16, nasce Ismael. Ele deu uma forcinha para Deus. Nasceu Ismael, mas a promessa não se cumpriu. Não adianta a gente querer nos enganar nós mesmos. A promessa que vai se cumprir sobre a nossa vida vai vir do Senhor, não da força dos nossos braços. A promessa do Senhor vai se cumprir só na hora que nós estivermos preparados para receber ela. Ismael não era promessa. Isaac sim era promessa, mas Ismael não era. Não se contente. Não se contente que você tem recebido. Não se alegre com você tem recebido que não seja de Deus. Você tem que se alegrar com a promessa se cumprindo. Você tem que se alegrar com o Senhor cumprindo as promessas da sua vida. Quando o Senhor começa a cumprir as promessas, nós sabemos, nós sentimos que é algo novo, que é algo diferente na nossa vida. Vou dar só um exemplo. O Senhor faz uma promessa: vou te dar um carro. Passa uma semana, passa 2 semanas, passa 6 meses, esse carro não chega. Passa 1 ano, esse carro não chega. Você vai lá e compra um carro, 48 prestação de R$1.000. Deus não precisa de sua ajuda não, igreja. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Eu te dei o exemplo de um carro. Se for um carro, ele vai chegar lá na sua porta. Não precisa de ajuda de Deus. Deus não precisa da sua ajuda de ir lá e comprar um carro de 48 prestação de R$1.000. Não, Ele não precisa da sua ajuda. Ah, pastor, mas eu tenho condição de pagar. Glória a Deus. Se Ele te deu essa condição também, Ele vai te honrar para você pagar. Mas em nome de Jesus, deixa o Senhor dar a direção da sua vida. Para de querer forçar uma situação. Para de querer forçar alguma coisa que não é do Senhor. Porque depois que vem as consequências, igreja, é terrível. Já fui ajudar a Deus várias vezes. Várias vezes eu quebrei a cara. Hoje eu tenho esperado. Eu estava conversando com minha esposa essa semana. Nós estamos com um projeto aí, nós falou que era 9 meses. E nós gerou, que o Senhor está gerando esse projeto 9 meses. Dia 26 agora de setembro, vem esses 9 meses. Está faltando alguns dias. Eu estou esperando o Senhor. Eu podia ter ido lá e feito da força do meu braço. Ter comprado, feito acontecer, não. Mas dessa vez vai ser diferente. Dessa vez eu estou cortando lenha e entregando no altar do Senhor. Estou orando, buscando, porque quem vai dar direção e vitória é o Senhor. Não vai depender de mim fazer nada. Porque dessa vez, como Ele já fez até hoje, Ele vai acabar de fazer o restante. E eu já dei testemunho aqui a respeito desse projeto. Uma máquina que me custava R$10.000, está lá em casa, guardada lá. Ó. Eu queria uma máquina maior, que custava R$15.000. Aí o que aconteceu? Chegou na hora, eu não tive condição de comprar. Não, vou comprar uma menor mesmo, uma de 10 mil. Comprei uma de 10 mil. Aí chegou na hora, eles não entregavam essa máquina de 10 mil, não entregava. Aí, eu falei para os irmãos, arrumei um advogado minha filha, foi lá, resolveu. O que aconteceu? Mandaram a máquina para mim de 15 mil. Paguei 10 mil, não é máquina de 15 mil. É Deus no negócio, é promessa acontecendo aí. Sabe quantos anos que eu estou esperando essa promessa, irmãos? Deus de 2002. Quando eu estava no vigílio, o Senhor me disse que ia me tirar daquele lugar, que ia me levar para um lugar que eu não conhecia ninguém, e lá Ele ia me honrar. Domingo eu estava pregando lá em Cuiabá, a hora que colocou aquele fold,
folder da conferência. Aí eu vi, falei, ué, mas eu achei que Deus ia me honrar de um jeito só, mas está me honrando de outro. Aí eu fui entender que não é do jeito que a gente quer. Amém? A promessa vai acontecer, às vezes vai, só que não é do jeito que a gente quer. Quando o Senhor me disse lá no ano de 2002 que Ele ia me tirar daquela cidade, me levar para um lugar que eu não conhecia ninguém, e lá Ele ia me honrar, eu falei, não, já saí no outro dia caçando a cidade que eu ia morar, que eu queria que acontecesse a promessa. Mas não, me trouxe para Cuiabá, 1.580 quilômetros de onde que eu morava, num calor, meu Deus, viu? Só promessa tem que cumprir mesmo. Agora eu estou esperando, porque agora também já estou cortando lenha, estou colocando fogo nesse negócio. Ismael nasceu 13 anos depois. Deus vai e aparece novamente para Abrão. Igreja, depois que Abrão tomou a iniciativa dele mesmo fazer que se cumprisse a promessa, o que é que aconteceu? O Senhor se afastou, o Senhor ficou em silêncio. 13 anos se passaram, 13 anos de silêncio. Às vezes você está quanto tempo você não ouve a voz do Senhor? Quanto tempo você não tem a sensibilidade de ouvir o Senhor falando no seu coração? Meu filho, minha filha, eu estou no controle, na direção da sua vida. Eu não preciso da sua ajuda. 13 anos o Senhor ficou em silêncio para Abrão. E para Sarai, 13 anos se passaram. E já no capítulo 18, a palavra diz que chega Abrão sentado, esperando a promessa se cumprir. 30 anos se passaram. E chega os 3 reis. Abraão gostava de hospedar as pessoas em casa. Aí, aqueles anjos do Senhor disse a Abraão: 30 anos em silêncio, igreja. 30 anos que Abraão não cortava lenha. 30 anos se passaram de silêncio. Quantas vezes nós estamos no silêncio, nós estamos dependendo do Senhor e as coisas não têm acontecido, porque nós estamos querendo fazer da nossa vontade, da nossa força. 30 anos se passaram para a promessa começar a acontecer. Chegam aqueles 3 anjos do Senhor e renova a aliança com Abraão. Mas agora eles renovam a aliança com Sarai também. E mudam o nome de Deus para Abraão e Sara. 30 anos se passaram. Chegamos no capítulo 21. Depois de Sara ter até rido daqueles anjos, eles dizem que no tempo determinado, por volta de 1 ano, ela estaria com seu filho em seus braços. Ela sorriu porque era mais difícil ainda. Ela já estava estéril, na menopausa, e Abraão ainda com idade avançada. O impossível, somente o impossível podia fazer que acontecesse a promessa se cumprir. Às vezes isso que está acontecendo na sua vida, você olha para todos os lados, tudo é impossível, não tem mais jeito, não tem mais solução. Quantos anos já se passaram? Mas Deus, Ele é dono do impossível. Ele pode operar o impossível na sua vida. Ainda que se passaram tantos anos, ainda que você desanimou, se você não acredita mais, hoje é dia do Senhor cumprir essa promessa na sua vida.
30 anos já passaram, mas hoje vai acontecer em nome de Jesus. E nasce Isaac, o filho da promessa. A palavra diz que quando os meninos eles eram desmamados naquela época, por volta de 4, 5 anos de idade, vamos por 5 anos de idade, fica mais fácil. Os pais levavam seus filhos para o sacrifício, levavam seu filho para olhar o gado. Mas nós podemos ler do capítulo 21, de quando ele nasceu, até quando ele se inteirou 5 anos. Dos 5 anos até os 14 anos de idade, foi o primeiro sacrifício que Abraão foi levar o seu filho para ver, o seu próprio sacrifício. Abraão teve a oportunidade, dentro dos 5 anos, de levar seu filho para fazer um sacrifício ao Senhor, para cuidar dos seus bens, dos seus gados. Não, mas ele queria o quê? Só fazer banquete, só festa. Meu filho nasceu, é festa. 1 ano, festa. 2 anos, festa. Deu 5 aninhos, mais festa. Mas com 6 anos, ele fez um banquete. Você pode ler depois no capítulo 21 e 22. Mas com 6 anos ele não levou seu filho para fazer o sacrifício. Seu filho está fazendo um aninho, você está fazendo um banquete. Mas ele precisa de levar ele para conhecer o sacrifício. E para você levar seu filho para conhecer o sacrifício, é aqui. Seu filho vai conhecer o sacrifício, vai conhecer o caminho que ele deve andar, somente quando você ensinar. O pai e a mãe que devem ensinar o filho o caminho, deve seguir o seu filho. Porque se você não ensinar não, lá fora tem um tanto de gente querendo ensinar seu filho o caminho que ele vai seguir. Está na hora de nós começarmos a ensinar nossos filhos as nossas promessas, o caminho que eles devem seguir. Começarmos a ensinar nossos filhos a cortar lenha, orar ao Senhor, entregar ao Senhor o nosso melhor, ensinar seu filho como é que faz o incenso, como é que se faz para cortar lenha, oração, para que depois ele não seja o sacrifício, como aconteceu com Isaac. Se passaram tantos anos, ele não ensinou seu filho, depois o seu filho foi o sacrifício. Está na hora de nós começarmos a cortar lenha para nossos filhos. E quando ele estava ali oferecendo o seu filho, a sua promessa ao Senhor, o Senhor deu ele mais uma oportunidade. Porque ele acreditava na promessa do Senhor para a vida dele. O Senhor hoje está te dando mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade Ele está te dando hoje, para que venha se cumprir a promessa dEle para a sua vida. Mas para que venha se cumprir essa promessa, mas essa oportunidade, você precisa de fazer um holocausto, você precisa de chegar diante do Senhor, porque o holocausto foi feito há 2000 anos atrás. Você precisa apenas de cortar lenha, você precisa apenas de orar ao Senhor, entregar ao Senhor. E eu já dei a receita. A hora boa de cortar lenha, 3 horas da madrugada. Abraça aí, amém? Entendeu, né? 3 horas da madrugada. Coloca o relógio para despertar. Você fez nos primeiros dias, você vai orar, vai dormir, orar. Depois você vai ficar fininho. 3 horas você não vai nem precisar mais de despertador. Vou nem fazer isso, porque senão depois de acontecer isso comigo. Pede o Senhor para te acordar 3 horas da manhã. Pede Ele. Fala assim, que pastor é doido. Eu não acredito nisso não. Faz essa prova. Fala assim, que pastor é doido.
Eu vou fazer essa prova. Senhor, me acorda 3 horas da manhã para me orar ao Senhor. Você vai ver, irmão. Se ele não te acorda. Cada coisa acontece. Você vê o bicho lá na porta batendo lá. O Senhor já levanta repreendendo. Assim acontece. O trem é sinistro. Amém? Em nome de Jesus. Vamos oferecer ao Senhor nosso melhor. Vamos entregar ao Senhor nosso melhor. Para nós passarmos esse deserto, para que as promessas venham se cumprir, nós precisamos de chegar ao nosso Deus. Nós precisamos do Espírito Santo, aquele que quando foi feito o sacrifício no 7º dia, ele desceu sobre nossas vidas, para nos dar a direção que nós devemos seguir. Às vezes nós estamos indo para alguma direção, para algum deserto, porque nós estamos sem a direção do Senhor. Às vezes esse deserto, nós estamos escolhendo continuar andando no deserto. Se é difícil para você, às vezes você acha difícil para aquele lugar, pede ao Senhor uma direção, porque o difícil é lá que Ele vai te honrar. Às vezes você quer ir no mais fácil, mas começa a orar ao Senhor, começa a buscar o Senhor a direção, para Ele te dar uma direção. Porque somente assim, irmãos, nós vamos obter a vitória nesse deserto. Somente quando nós começarmos a orar ao Senhor, a cortar lenha pela madrugada, que nós vamos ver as coisas fluírem nas nossas vidas. Intimidade nós vamos ter só quando tivermos um relacionamento. Está na hora de nós começarmos a ter um relacionamento com Deus. Te convido a se colocar de pé em nome de Jesus, amém?